Prontos para a palavra? Aleluia, tremenda a palavra de Deus, tremenda. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Temos algo, desculpe, capítulo 4. Diz assim: mas saindo o nosso evangelho, o evangelho que Paulo prega, o evangelho do reino, o evangelho da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, se o nosso evangelho ainda está coberto, é naqueles que se perde que ele está encoberto. Vamos para o próximo versículo. Nos quais, preste atenção nisso, o Deus desse século, diga o Deus desse século. Querido, existe uma opressão, existe uma obra maligna, ok? O apóstolo Paulo mesmo, em outra carta, ele diz que a nossa luta não é contra nem a carne e nem o sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades. Existe uma manipulação demoníaca, meu irmão. Existe uma manipulação demoníaca. Os demônios estão por trás de muitas opções, de muitas escolhas, de muitas decisões que são tomadas na face da terra. Muitos caminhos que são decididos, existe manipulação demoníaca. E Paulo aqui na carta aos Coríntios, ele diz que é o Deus desse século. O Deus desse século, ele não está se referindo ao Deus eterno. Ele está falando de um Deus temporário, um Deus que dura por um tempo. E esse Deus que ele está chamando é letra minúscula. Ele não está falando do Deus eterno. Ele está falando de uma ação maligna, de uma potestade maligna. E ele diz que a ação desse Deus, dessa opressão, dessa manipulação, é cegar. Ele diz assim que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Tirou a capacidade de entender, tirou a capacidade de ver, cegou. Cegueira fala impossibilidade de ver. Há uma manipulação demoníaca que não permite você ver. Ver o quê? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. A luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Versículo 5 ele diz também: pois não nos pregamos a nós mesmos, não estou falando de mim, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos por amor de Jesus. Versículo 6, porque Deus que disse: das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aleluia, tremenda essa palavra, tremendo esse texto. Queridos, a Bíblia está falando, o apóstolo está nos ensinando que existe uma manipulação que impede de você ver a luz da glória do conhecimento de Cristo. Existe um Deus que é desse século, que é dessa era, que vai fazer de tudo para não deixar você conhecer, não deixar você ver. Ver o quê? A luz do evangelho, a luz da glória de Deus. Amém? Queridos, quem é essa luz? O que é essa luz? Que luz é essa que o apóstolo está dizendo? Que existe uma manipulação fortíssima, existe um projeto arquitetado para impedir que você e eu enxergamos, para colocar uma incredulidade em nossos corações. Quando você estuda a Bíblia, você usa de algumas ferramentas, e uma das ferramentas para se estudar a Bíblia, para se interpretar a Bíblia, chama-se hermenêutica. Já ouviram falar da hermenêutica? Quem fez ETM, quem já fez teologia, sabe que quão dura é a tal da hermenêutica, né? Uma senhorinha chata, né? Agora, a hermenêutica, ela tem uma técnica, ela é uma filosofia, uma metodologia para facilitar o estudo. E a hermenêutica, ela tem uma máxima, que é a lei da primeira menção. A lei da primeira menção. Então, quando você encontrar na Bíblia alguma coisa, a hermenêutica te diz: vá onde foi citada a primeira vez. É a lei da primeira menção.
E quando você for, na primeira vez que for citado, você vai ter uma revelação, você vai ter uma compreensão mais clara do que o texto está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo que há uma manipulação maligna que impede, que cega você para não ver a luz da glória, a luz do conhecimento da glória de Cristo. Quando é a primeira vez que nós olhamos e vemos a palavra luz surgir na Bíblia? Onde se cita, onde é a primeira vez que se faz menção da luz na palavra de Deus? Gênesis. Oh, olha aí, vocês são espertos. Gênesis no capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: no início criou Deus os céus e a terra. Amém? Criou Deus no início o quê? Os céus e a terra. Esse é o versículo 1 do livro de Gênesis. Agora, no versículo 2, ele diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a terra. Lendo esse texto, pensando em algumas coisas, a pergunta que se pode fazer é o seguinte: no início criou Deus, ok? Alguma vez Deus criou algo imperfeito? Existe alguma citação de que Deus criou algo pela metade ou mal feito? Não, mas a Bíblia diz que no início criou Deus os céus e a terra, porém essa terra estava toda desconfigurada, estava informe. E além de tudo, essa terra estava vazia e cheia de treva. Segundo o conhecimento que eu tenho do meu Deus, Ele não criou essa terra dessa forma. Agora, durante a criação, no capítulo 1, versículo 1, Deus criou os céus e a terra, amém? Mas enquanto Deus criou os céus e a terra, entre a criação, existe período de tempos, não sabemos quanto tempo, não temos revelação clara de quanto tempo levou essa criação. A Bíblia fala de 6 anos, mas no período dessa criação, nós sabemos também que havia já um mundo invisível que existia, o mundo espiritual, onde Deus e os seus anjos já estavam agindo. E nesse período, a Bíblia nos conta que houve uma rebelião no céu, ok? Onde um líder chamado Lúcifer, ele olhou o trono de Deus, e a Bíblia diz que inflou o seu coração. O coração dele se ensoberbeceu, e ele desejou o trono de Deus. E aquilo a Bíblia diz que houve uma rebelião. E a condenação de Lúcifer foi ser lançado para fora do céu. E nós temos o entendimento que ele veio e se lançou para a terra. E junto com Lúcifer, a Bíblia diz que não veio só ele, mas veio um terço de toda a população angelical. Querido, é muito anjo caído. Veio muito anjo do céu, caindo tipo meteoros para a terra. E nesse período em que Deus criou o céu e a terra, no versículo 2 diz assim: porém a terra era sem forma. Provavelmente na criação, com a invasão, com a queda desses demônios, a terra foi abalada, a terra foi invadida, e houve um choque sobre a terra. E a Bíblia diz que não somente a terra ficou desconfigurada, mas as trevas entraram na terra. Trevas cobriram a terra. E no versículo 3, nós temos a primeira menção da palavra luz. E no versículo 3, quando Deus olhou a terra sem forma, vazia e cheia de treva, Deus se volta para a terra e diz: haja luz. Aleluia. E a Bíblia diz que houve luz. E se você ler depois, você pode ler, não temos tempo. A Bíblia diz que houve luz sobre toda a terra, e a luz foi tomando, e vai até o versículo 4, versículo 5, versículo 6, falando da manifestação dessa luz. Mais uma pergunta: que luz era essa? Luz do sol? Não era, porque o sol só foi criado no 4º dia, meu irmão, e nós estamos ainda no 1º dia. O sol só veio nascer, o sol para iluminar o dia, e um astro para iluminar a noite, só foi criado no 4º dia. Que luz é essa que invadiu uma treva, que não era uma treva comum? Essa luz era uma luz sobrenatural. E essa luz é a glória de Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando as trevas invadiram a terra,
Quando as trevas demoníacas invadiram a criação de Deus, Deus se manifestou dizendo que entre a luz. Eu quero te dizer nessa noite, que se você está em treva, que se trevas estão cobrindo a sua vida, que se trevas estão ameaçando você, as trevas estão entrando na sua saúde, as trevas estão entrando no seu casamento, as trevas estão entrando nas suas finanças, Deus tem uma palavra para você: haja luz! E as trevas foram dissipadas. Tremendo, tremendo. Não era uma luz natural, porque a luz natural veio só no quarto dia. Nasce uma luz sobrenatural. Ouça o que eu vou te dizer: para dissipar uma treva sobrenatural, não é uma luz natural que vai dissipá-la. Você precisa de algo sobrenatural também. E essa luz é a glória de Deus, essa luz é o poder de Deus. Queridos, quando nós encontramos o Israel preso no Egito, e a Bíblia diz que eles ficaram presos no Egito por 430 anos, e para libertar a nação do Egito, Deus mandou 10 pragas. E uma dessas pragas, que é a 9ª praga, a Bíblia diz que a 9ª praga foram densas trevas. Densas trevas. 3 dias ficaram em densas trevas. E a Bíblia usa a expressão que eram trevas que você podia palpar. Uau! Que trevas eram essas? Agora, veja o detalhe. Isso está em Êxodo capítulo 10, 11 e 12. Depois você acompanha. Enquanto as trevas estavam densas sobre toda a terra do Egito, a ponto de não se poder enxergar um palmo à sua frente, a Bíblia diz que na casa dos filhos de Israel tinha luz. Uau! Você está aí, meu irmão? Enquanto as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, sobre ti nasce resplandente a glória do Senhor, a luz da glória do conhecimento de Jesus Cristo. Tremendo! Aplauda Ele. Agora pensem. Toda a treva, por 3 dias, cobriam toda a terra do Egito. Densas trevas, a ponto de você pegar, eu não sei que treva é essa, que você pode pegar. Era uma treva densa. Nós vemos as fumaças aqui, às vezes sobe, né, que você não enxerga ninguém do louvor aqui, né? Densas fumaças, acho que a treva é mais ou menos assim. Mas na casa dos filhos de Israel, a luz brilhava. A pergunta é, de novo, que luz era essa que brilhava na casa dos filhos de Israel? Egito era a superpotência da época. Toda a tecnologia estava sob o posse deles. Se na casa de um israelita, de um hebreu, houvesse um LEDzinho aceso, os egípcios iam olhar e falar: epa, isso aqui é meu, vou confiscar de você porque eu estou em trevas. Porque os egípcios eram os senhores, os filhos de Israel eram os escravos. Quem tinha qualidade de vida? Os egípcios. Quem estava debaixo de servidão? Os filhos de Israel. E como é possível na casa de um filho de Israel ter uma luz e na casa do dono da tecnologia não ter luz? Se na casa de Israel houvesse uma vela, houvesse uma lamparina, houvesse um LED, houvesse uma lâmpada, houvesse uma luz elétrica, seja o que for, os egípcios iam confiscar e falar: está aqui para mim, você fica em trevas, eu fico em luz. Concorda comigo ou não? Mas por quê? Que eles não podiam buscar a luz na casa dos filhos de Israel e trazer para suas casas, porque a luz não era natural, não era qualquer luz, não era uma vela, não era uma lamparina, não era querosene, não era combustível sendo queimado, era a luz do conhecimento da glória de Deus, que os egípcios não tinham, que ninguém tinha, que ninguém acessava. Vocês estão aí, igreja? Em 2 Coríntios 4:6, o apóstolo Paulo ele diz: olha que tremendo, porque Deus que disse: das trevas brilhará a luz. Ei, meu irmão, a luz brilha em ti, existe uma glória em ti. Essa treva é quem brilhou, essa luz é quem brilhou em nossos corações. Para o quê? Para iluminar, para esclarecer, para trazer revelação, para trazer clareza do conhecimento da glória de Deus. Luz, conhecimento e glória. É uma parceria tremenda, uma parceria perfeita. Luz, conhecimento e glória. Se nós pudéssemos colocar isso
dentro de um contexto que Paulo está escrevendo, se pudéssemos ir mais fundo e interpretar um pouco melhor isso aqui, dar mais espaço para a interpretação, nós estamos vendo que Paulo está escrevendo para 3 públicos. A carta aos Coríntios ele está escrevendo para os judeus, ele está escrevendo para os gregos, e ele também está escrevendo para os romanos. Para os judeus, é luz, porque os judeus carregavam a luz, os judeus tinham experiência com essa luz. Para os gregos, conhecimento. Eles queriam conhecimento. A glória do grego era conhecer. A glória para os gregos era saber, ter o conhecimento, ter a filosofia, ter o amor ao saber. A filosofia é berço da Grécia. E para os romanos, a glória, vencer, ganhar todas as batalhas, conquistar o mundo. O apóstolo Paulo falando assim, que tem uma luz, que ela vai revelar coisas maiores do que o conhecimento, que os gregos querem, e coisas maiores que a glória que os judeus querem, que os romanos querem. É o poder de Deus vindo sobre a sua vida. Vocês estão aí, igreja? Aleluia! Queridos, a primeira vez que é citado, que Jesus cita nos evangelhos, que Ele é a luz desse mundo, a primeira vez, nós vamos encontrar em João, no capítulo 8, versículo 12, onde ele diz, então Jesus tornou a falar-lhes dizendo, eu sou a luz deste mundo, aleluia, e ele diz assim, quem me segue, de modo algum andará em, mas terá o quê? A luz da vida. João mesmo escreve na sua primeira carta, ele diz assim, se andarmos na luz, como ele na luz está, amém? Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ele diz assim, se nós andarmos na luz, quando está falando que Ele é a luz aqui não é uma ação, andar na luz não é um comportamento, andar na luz não é uma posição, andar na luz é um lugar. Jesus é o lugar da luz, e quando eu ando nessa luz, eu tenho toda a revelação. Agora, que contexto é esse que Jesus está falando? Vamos rapidamente analisar esse contexto que começa a partir do versículo 1 desse capítulo. É onde Jesus se encontra com a mulher adúltera. Lembra dessa história? Vamos passar rapidinho por essa história. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras, versículo 2. E pela manhã cedo, manhã bem cedinho, ele voltou aonde que Jesus foi? Grave isso, templo. Jesus voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele, e Jesus sentando-se onde? No templo, ok? Onde que Jesus estava? No templo. Todo o povo foi ao templo, e Jesus sentando-se, começou a ensinar. Versículo 3. Então os escribas e fariseus, um grupo, uma liderança, trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio da onde? Meio da onde? Vocês estão aí? Dá um sinal de vida assim, ei! Ah, estão aí, glória a Deus. Uma mulher, volta lá por gentileza. Apanhada em adultério e pondo-a no meio do templo, versículo 4, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Versículo 5, eu estou imitando os líderes, né? E Moisés nos ordena que na lei, que as tais sejam apedrejadas. E você, mestre, o que dizes? Querido, a Bíblia diz que eles estavam tentando Jesus. Vamos ver agora, pegadinha do malandro. Vamos pegar esse cara aí, vamos ver, ele diz que é o mestre, ele diz que é isso, ele diz que é o tal. Eles estavam provando Jesus. Usam da lei para ver qual é a solução que Jesus traz. Colocando Jesus na parede. Porque se Jesus fosse contra a lei de Moisés, Jesus teria problemas. Se Jesus apoiasse a mulher, Jesus teria problemas. Se Jesus mandasse matar, Jesus teria problemas. Só Jesus nessa causa, meu irmão. Só Jesus nessa causa. No versículo 7, olha o que Jesus faz. Mas, como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se,
peraí, desculpe, versículo 6. Pulei uma fase. Versículo 6. Isso diziam eles tentando para terem do que o acusar. Jesus, porém, olha que tremendo o que Jesus fez, inclinando-se, deixa eu ficar aqui, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Começou a escrever. Agora vamos para o versículo 7. Mas como se insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Versículo 8. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Pergunta é, onde que Jesus estava? Onde? No templo. O templo, ele tinha uma arquitetura. O chão do templo, ele era todo feito de pedras. Todo ele. Não era de chão, de terra, não era chão batido. O templo que Jesus estava, ele era todo feito de pedra. Quando os fariseus e os escribas vêm e põem essa mulher diante de Jesus, a ação de Jesus, onde eles vêm usando a lei, Jesus baixa-se, se inclina e começa a escrever com o seu dedo na pedra. Quando Jesus está escrevendo, inclinado com o seu dedo na pedra, ele está dizendo, vocês estão falando da lei? Eu estive no Monte Sinai e com esse dedo eu escrevi todas as leis na pedra. Esse dedo já escreveu tudo o que vocês estão falando. Vocês estão querendo me dizer sobre a lei? Eu escrevi a lei na pedra. Uau! Uau! Agora veja o versículo 9. Quando ouviram isso, olha a reação deles. Opa! A Bíblia diz que eles foram saindo. Epa! O troço aqui não é simples assim não. A coisa não é tão simples. Foram saindo um a um. E olha que interessante, a começar pelos mais velhos. Por que pelos mais velhos? Os mais velhos, gente, eles têm mais juízo, como diz o pastor Paulo, já foi além da minha revelação. Mais juízo, mais pecado, viveu mais tempo, não é verdade? E também conheciam mais a lei. Sabiam muito bem do que Jesus estava falando. Foram saindo. Talvez os jovens, né? Jovem mais viajado. Fica embaçando, né? Por que eles estão saindo? Por que eles estão saindo? Né? Estou brincando com os jovens, né? E ele louco, o jovem louco para jogar uma pedrada, né? Os mais velhos aqui que foram saindo, os jovens também, ué, o que está acontecendo? Até os últimos. E ficou só Jesus. Querido, provavelmente quando Jesus se abaixou, e ele fez recordação de toda a lei, e ele começou a expor a lei com seus dedos. Provavelmente, eu não sei, mas provavelmente algo milagroso aconteceu ali, em que Jesus pôde reproduzir toda a lei naquele chão, naquelas pedras. E quando eles olharam, eles foram expostos a toda a lei. Porque a lei não dizia só para não adulterar, a lei dizia para não matar, para não roubar, para não idolatrar, etc. e tal. E quando eles perceberam que a lei estava pegando eles também, começaram a retornar. E no versículo 10, a Bíblia diz que todos foram embora. Digam, todos foram embora. E agora ficou somente Jesus. Uau! Só Jesus e aquela mulher. Talvez uma mulher que você não queria nem ficar perto. Talvez uma mulher que você não queria ter ela como vizinha tua. Mas agora só ela e Jesus. Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Onde estão? Ninguém te condenou? Interessante isso aqui. Irmãos,
o único que podia tacar uma pedra naquela mulher, o único que teria autoridade para apedrejar aquela mulher, era Jesus. Ele era o único que podia, mas não fez. E aqueles que não podiam, se pudesse, eles tacariam. Interessante isso. Quem pode te condenar, não condena. Jesus pergunta: cadê a tua condenação? Cadê teus acusadores? Onde estão aqueles que te condenam? O versículo 11 diz assim: ela respondeu: ninguém, Senhor. Ninguém. Detalhe, ela chamou-o de Senhor. Todos os escribas e fariseus, em nenhum momento eles chamavam Jesus de Senhor. Todos os escribas e fariseus chamavam ele de mestre. Mestre. Todos eles, mestre daqui, mestre dali, mestre daqui, mestre dali. Essa mulher, diante da primeira impressão, de primeiro relacionamento com o Senhor, com Jesus, ela diz: Senhor, ninguém me acusa, não há nenhuma condenação em mim, ninguém me condena. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Querido, se Jesus não é Senhor da sua vida, você não tem salvação. Se você não o chama de Senhor, você não tem a manifestação da glória de Deus na sua vida. Para muitos, Jesus é um mestre. Para muitos, Jesus é um profeta. Para muitos, Jesus é um bom exemplo. Para muitos, Jesus é um homem ideal. Para muitos, Jesus é um bom marido. Para muitos, Jesus é um bom político. Para muitos, Jesus é um bom sábio. Mas Jesus não é mestre, não é sábio, não é profeta, não é político. Jesus é Senhor. E se Ele é teu Senhor, prepara-te, porque a salvação chegou na sua vida. Prepara-te, porque a glória de Deus vem. A glória de Deus é revelada, porque aquele que o enxergar e reconhecê-lo. Satanás tem que roubar. A estratégia de Satanás é roubar a revelação do conhecimento dessa luz. Vocês estão aí, igreja? Ninguém me condena, diz ela. E ele diz o seguinte: vai. Ela diz: Jesus, ninguém me condenou. Não há nenhuma condenação. Queridos, olha o segredo. Olha o segredo. Ela chega na primeira experiência que ela diz: Jesus, nenhuma condenação há em mim. Ninguém me condenou. Ninguém. E ele diz: então nem eu vou te condenar. Não era tempo de juízo, querido. Jesus não estava ali para julgar. Jesus estava ali para salvar. Jesus não está ali para te condenar. Jesus não está aqui para julgar você, para acusar você, para condenar você. Jesus está aqui para se revelar a você. E quanto mais revelação que você tem dele, mais poder de Deus flui na sua vida. Sabe qual é o problema da igreja? A igreja não consegue entender isso. Muitos dentro da igreja não conseguem revelar. Agora, deixa eu te falar por quê. Nós estamos dentro do contexto. O texto diz o seguinte: existe um Deus nesse século que não quer deixar você ver isso. O Deus desse século cega você, e você não consegue ver a luz do conhecimento dessa glória. E se você não vê a luz do conhecimento dessa glória, significa que você não é curado, significa que os teus pecados não são perdoados, significa que você não tem vitória, significa que você não tem o espírito de ousadia, significa que você não tem autoridade, significa que você sempre vai andar para baixo, sempre vai andar em derrota, sempre vai andar mendigando um favor de Deus, porque o Deus desse século está roubando essa revelação de você. Amém? Estou pregando para alguém aí? Queridos, ele diz: vai, vai minha mulher, vai minha senhora, vai garota, e não peques mais. Olha o que Jesus diz. Talvez eu e você diríamos: vá e não peques mais, hein? E aí eu não te condeno. Vá, faça tudo certinho, e aí eu não vou te condenar. Foi assim que Jesus disse. Ele diz: eu não te condeno. E porque eu não te condeno, vá e não peques mais. Essa revelação, querido, ouçam. Irmãos, ouçam. Pecado é pecado. E Deus é santo.
Não existe parceria entre Deus e o pecado. Não é isso. Nós estamos em um ambiente de empoderamento. Diga, empoderar. O que é empoderamento? É capacitar, é autorizar. Jesus olha para essa mulher e diz: não tem condenação? Não tem condenação. Ninguém te condenou? Ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Então agora, debaixo dessa verdade, debaixo dessa revelação, eu te empodero, eu te dou poder, eu te dou autoridade. Vá e não seja mais escravo do pecado. Seja livre. A revelação te empodera para você vencer o pecado. O pecado que tão de perto nos rodeia, o pecado que nos oprime, o pecado que nos machuca, o pecado que nos ofende. Queridos, essa mensagem, essa revelação vai empoderar o povo de Deus para ir e vencer toda e qualquer circunstância. O poder da não condenação é o poder que nos dá a capacidade para ir e vencer em todos os ambientes. Ele diz para uma prostituta, pega agora em adultério, uma mulher que estava envolvida em laços de pecado, em laços terríveis. Ele diz: minha irmã, vá, e você não vai pecar mais. Pecado é pecado. Agora Deus enviou o seu cordeiro para remover a força desse pecado. Amém? Querido, enquanto essa mulher estava indo, eu imagino Jesus, ela indo embora, feliz da vida, salva, literalmente, né? Era para ter virado um monturo de pedra. Essa mulher vai, Jesus está olhando para ela. E provavelmente na cabeça de Jesus diz: daqui a pouco, naquela cruz, é mais um pecado que eu vou levar no meu corpo. Vá, minha filha. Vá e não peques mais. Porque daqui a pouco eu vou morrer na cruz. E tudo que está te oprimindo, eu vou levar para sempre. Amém? Meu irmão, você está escravo, está amarrado em algum mal, existem maldições prendendo você, existem garras e correntes de pornografia, de vícios, de maldade acorrentando você. Receba essa revelação e vá, e não viva mais debaixo dessa condenação. Amém? Queridos, para encerrar, em João 8, versículo 56, não temos tempo para ver todo esse capítulo, mas esse capítulo é tremendo. É uma exposição de toda a revelação da obra de Jesus. E agora, Jesus está terminando a situação. Lembra onde que Jesus estava? No templo. Jesus ainda está no templo. E ele diz assim: Abraão, o vosso pai, ele exultou por ver o meu dia. E quando Abraão viu esse dia, quando Abraão teve essa revelação de quem eu era, e o que seria, a Bíblia diz, ele me viu, e ele se alegrou. Se alegrou. Que cenário é esse que Jesus está falando? Que contexto é esse? Abraão, no ambiente de sacrificar o seu filho, quando Abraão puxou o cutelo, e ele foi para sacrificar o seu filho, um anjo aparece e diz: ei, não toca no menino não. E quando Deus, os anjos impediram de Abraão sacrificar o seu filho, Abraão teve uma visão. E Abraão viu Jesus. E Abraão se alegrou, sabe por quê? Eu não preciso sacrificar mais nada. Jesus vem para ser o meu sacrifício. Aleluia! Você não entendeu? Se entendeu, dá um glória a Deus, irmão. Você não precisa sacrificar mais nada. Não precisa sacrificar teu sono, não precisa sacrificar teu apetite, não precisa sacrificar tuas finanças, não precisa sacrificar tua família, não precisa sacrificar teus filhos, teu casamento, não precisa sacrificar mais nada. Jesus veio para mudar toda a tua história. Aleluia. Versículo 57, ele diz: disseram-lhe, pois, os judeus: rapaz, você está maluco, é? Você ainda não tem 50 anos, e você está falando que viu Abraão? Você está louco? Pronto. E olha que interessante, versículo 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Onde que ele é? Ele é na criação do mundo. Haja luz, e houve luz, e as trevas foram dissipadas. Uhul! Eu sou.
Versículo 59. Então, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Pegaram em pedras. Como que começa o primeiro capítulo? Eles pegando em pedras. E eles terminam o capítulo pegando em? Eles não quiseram matar a mulher, agora eles querem matar Jesus. Eles tinham uma fascinação por pedra. Então pegaram em pedras para ali atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Ouçam isso. Ouçam isso. Essa versão ela não deixa muito claro, mas tem uma versão na King James, versão do rei Tiago. Olha o que diz. Então pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus esquivou-se e passando pelo meio deles. Aqui o texto diz que Jesus ocultou-se. Ouça o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que quando eles pegarem pedras para tirar Jesus, eles não viram mais Jesus. Eles ficaram cegos. Eles não viram. Jesus passa pelo meio deles. Pelo meio deles. E eles chegam, cadê? E Jesus passa pelo meio deles, por baixo do nariz deles. E eles não viram. Sabe por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento deles, para que não vejam a luz do conhecimento da glória de Deus. Não deixe que Jesus passe por você e você não o veja. Existe uma manipulação demoníaca que impede de você o vê-lo. Quando você está doente, uma manipulação demoníaca diz e cega você e você não o vê. Quando você está em crise financeira, existe uma manipulação demoníaca que impede de você o vê-lo. Quando o teu casamento está em crise, há uma manipulação demoníaca, que é o Deus desse século, que não deixa você enxergar. E Ele está no meio de vós. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. O Jesus, a luz que brilhou na terra sem forma e vazia, coberta de trevas. A luz que brilhou na casa do israelita em densas trevas. A luz que brilhou no mundo que andava em trevas é a mesma luz que quer entrar na sua vida e mudar toda a tua história. Isaías profetizou dizendo: eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão cobre todos os povos, mas sobre ti, meu irmão, sobre ti, sobre você, sobre você, sobre você, sobre você, sobre você lá, sobre você, sobre você, sobre você, sobre ti vem resplandecente a glória do Senhor. Aleluia. Olha para as trevas que envolvem a tua vida e diga: haja luz. Aleluia. Se coloque em pé. Aleluia. Tremendo. Não há outro qual a Jesus. Não há ninguém como Ele. Amém. Aleluia. Quantos vocês entenderam essa palavra? Que é hora de você tomar posse e que os teus olhos se abram. Aqueles escribas e fariseus, de uma certa maneira, eles não viram mais Jesus. Cegou o entendimento total deles. Mesmo no dia da cruz, com sangue vertendo, com o último suspiro saindo do coração, dos lábios de Jesus, eles nunca mais viram Jesus. Jesus ressuscitou dentre os mortos, caminhou na terra deles por mais 40 dias, e eles nunca mais viram Jesus. Mas esse Jesus, oculto para eles, havia uma liberação sobre os judeus, que eles olhariam, mas não iam ver. Eles escutariam, mas não iam ouvir. Eles veriam, mas não enxergariam. Eles estavam diante da salvação. Estavam diante de toda a promessa de Deus.
Eles estavam diante de todo o milagre de Deus, mas eles não viram. Não viram. Eu não sei se você tem visto Ele. Eu não sei se você tem desfrutado dessa presença maravilhosa. Mas a melhor coisa que eu e você podemos ter é a revelação da luz, do conhecimento, da glória de Deus, estampado na face de Jesus. Satanás não quer que você o veja, mas Ele se revelou a nós. Amém? Aleluia.